A paz do Senhor aos irmãos. Eu sou o pastor Oswaldo Lima, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical e professor aqui na nossa escola da Assembleia de Deus aqui em Tararé, Ministério do Belém. Nossa gratidão, minha gratidão, pastor Osni e pastor Silvio, pelo convite em estarmos ministrando nesse trimestre, agora nessa última aula, de forma online, né? Nós estamos vivendo essa situação do mundo, situação nas nossas cidades, e que Deus tem dado graça e misericórdia a cada um dos seus filhos que tem confiado nele. Nós estamos agora online, então, simultaneamente também nós estamos fazendo a escola dominical ali na nossa igreja, e desde já agradecer ao pastor Silvio, ao pastor Osni pelo convite, pela confiança, pelo carinho. Estou muito feliz em estar participando com vocês nesta manhã. Hoje online, quem sabe futuramente no outro dia, de forma presencial. Mais importante é que estamos longe dos olhos, mas estamos perto do coração, em comunhão, em oração, rogando a Deus a sua graça, a sua misericórdia. Esse trimestre, irmãos, também o nosso abraço a todos os irmãos de Sengés. Nós amamos muito essa igreja de Sengés, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Missão. Nosso grande abraço também a cada um dos irmãos de forma especial. Tá bom? Nosso abraço. Esse trimestre, irmãos, nós vivenciamos uma experiência muito maravilhosa vinda da parte de Deus através dos estudos sistemáticos das lições da Escola Bíblica Dominical. Verdadeiro pentecostalismo, atualidade, acho que você tem essa revista, né? Atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. É uma realidade, é uma necessidade. E o que eu disse desde o início das aulas, verdadeiro pentecostalismo. O pastor Ezequiel Soares, que foi o comentarista dessa lição, se há uma necessidade de nós aprendermos sobre o verdadeiro Pentecostes, é porque existe muita inverdade por aí, né? E nós temos que tomar cuidado para não acabarmos sendo meninos, né? Sendo infantis na fé, dentro de uma dimensão tão maravilhosa que é do Espírito Santo. Eu confesso aos irmãos que, embora tempo de fé, essa lição foi muito impactante em vários momentos, em várias ideias que nós aprendemos com os professores. Foi muito bom, foram experiências com Deus, mais de perto, e eu costumo falar um texto que eu gosto muito de repetir de Jó. Muitas das vezes nós temos conhecimento de algumas ideias e conceitos, mas o bom mesmo é nós conhecermos, né? Eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia às vezes só no conhecimento da teoria, mas agora eu te conheço de andar contigo, é o que Jó disse acerca de Deus. E com relação ao Espírito Santo foi muito bom nesse aspecto. Nós tínhamos vários conceitos, nós vivemos uma vida pentecostal, mas parece que às vezes nos foge alguns detalhes, mas foi muito bom. Depois no decorrer da aula, eu vou estar compartilhando com os irmãos algumas coisas que foram acontecendo nesse trimestre, foi de forma sobrenatural, foi uma experiência muito boa com essa matéria, com essa temática do Espírito Santo. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui o PowerPoint, para nós irmos seguindo e acompanhando. Então, como nós já acabamos de falar, a temática esse trimestre foi acerca atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, né? O verdadeiro pentecostalismo. Ele foi real, foi verdadeiro, foi muito forte, foi muito impactante o assunto. E nós discorremos sobre vários assuntos. E hoje, a última lição, a 13ª, que trata voltados os olhos para a bendita esperança, eu falo assim, que toda a matéria desse trimestre, ela foi sucessiva e gradativa. Uma matéria complementava a outra. Tanto é que a sequência que foi dada foi interessante, porque você aprendia algo na lição anterior que ela preparava todo o caminho para a próxima matéria. E o pastor Ezequias foi muito feliz colocando essa última lição, que é onde converge toda a nossa experiência pentecostal, ela tem toda uma lógica, toda uma aplicabilidade, que ela converge na maravilhosa esperança que está na volta do Senhor Jesus, né? Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, onde muitos se questionam, estamos vivendo dias finais, estamos nos princípios das dores, o que está acontecendo? A realidade nossa hoje, que nós estamos vivendo, da questão da questão da pandemia, ela nos traz muita coisa, muita verdade. E essa matéria de hoje é muito tremenda, de acordo que nós vamos entender e compreender que você viver sob a influência, sob a direção do Espírito Santo,
é o que nos traz alegria na alma de terminarmos a nossa vida voltados para o Senhor Jesus, na volta do Senhor Jesus. Voltar sendo arrebatados, transformados, nos encontrarmos com Ele nos céus, ou se nós partirmos e desfalecermos aqui, sabendo que temos a plena convicção da ressurreição dos justos, ressurreição também, que precederemos os que quem morrer em Cristo, primeiro precede quem será arrebatado. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus. Que nos revela a seguinte verdade prática: nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia, nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. As profecias bíblicas falaram de Jesus, falavam do Cristo, ele veio. As profecias bíblicas falam que ele voltará. Isso é real, não é história. Não é história de carochinha, não é utopia. É história pautada na palavra de Deus real, concreta. E a gente compreende isso. Certa feita eu tive uma experiência com uma colega de trabalho, que me questionou acerca de um determinado assunto, e eu falei, eu vou responder para você, desde que você me responda 2 perguntas. Você acredita no sobrenatural? Eu precisava que ela acreditasse no sobrenatural, que existe algo além da vida. E eu perguntei, você acredita que a Bíblia ela é verdadeira, ela é real, ou você acha que somente são histórias infantis ou sem plataforma, sem base nenhuma? Ela disse assim, não, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, obrigado, que a Bíblia é verdadeira e acredito no sobrenatural. Então, dentro dessa proposta, daí eu expliquei o que ela queria saber e dentro disso nós conseguimos passar algumas verdades bíblicas. Mas é isso, não é utopia. O que nós vamos tratar hoje com relação à volta de Jesus não são reflexões pautadas em experiências ou algo que pode acontecer. É pautado na palavra de Deus. Voltados os olhos para a bendita esperança, na leitura bíblica em classe, eu quero que os irmãos nos acompanhem, ou na tela, ou através da Bíblia, ou através da lição mesmo, que está em Atos, no capítulo 1, versos 6 a 11, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Eis Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Verso número 8. Quero focar no verso número 8, que eu digo que é o texto áureo de todo esse trimestre. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É um grande... Segura esse texto. Esse texto vai ser de suma importância no decorrer da lição. E a proposta dessa temática, a teologia pentecostal, como nós acabamos de falar, nesse trimestre, ela é progressiva e gradativa. Uma lição complementa a outra. Se você assistiu às 12 lições, você tem todo o material, toda uma base para você vivenciar uma vida pentecostal na sua máxima. Nessa esfera, chegamos à plenitude do movimento pentecostal, que é a lição de hoje, converge na volta do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja é todo um porquê, dentro de toda essa matéria, de nós vivermos uma vida com o Espírito Santo. Segure um pouquinho aí que nós vamos entender no decorrer da matéria. A leitura bíblica em classe expressa bem a ideia da importância da teologia pentecostal em relação à volta do Senhor Jesus, a que nós acabamos de ler. E tão esperada a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Também nós temos que entender que a
teologia pentecostal, ela nos apresenta 4 colunas da verdade pentecostal, do movimento pentecostal. As 4 verdades que nós adotamos. Um livro que eu recomendo, irmãos, é Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Dentre elas você tem toda uma temática, toda uma base com relação às nossas doutrinas bíblicas, e 2 que são as colunas. Jesus salva, e dentro dessa proposta do Espírito Santo tem toda uma influência. Batiza com o Espírito Santo, você recebe um revestimento do poder, cura, milagres, maravilhas, e voltará a buscar a sua igreja, que é o fator crucial que nós vamos aprender hoje. Nós vamos fazer uma revisão da matéria, para nós conseguirmos chegar a... Eu costumo aqui em Itararé sempre fazer isso. A última lição a gente faz uma revisão da matéria. O pastor Osni já participou das nossas últimas aulas aqui, revisão da matéria, para nós convergirmos na lição de hoje. Revisão da matéria, então vamos caminhar. A proposta da CPAD, do pastor Ezequiel Soares, dentro da matéria, do movimento pentecostal, da teologia pentecostal, é você extrair na máxima. Quando você faz teologia, você aprende 2 matérias, às vezes separadas ou juntas, pneumatologia e paracletologia, dentro da disciplina da teologia. Pneumatologia, pneuma espírito, logia estudo, que você vai fazer o estudo do Espírito Santo, mais focado para ele, e a paracletologia é estudo do paracletos, do advogado, do consolador, da ação do Espírito Santo, que é maravilhosa também. E aqui nós temos 2 definições. A pneumatologia é um estudo sistemático da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que, na verdade, a primeira lição, ela trata bem a essência da pneumatologia, o Espírito Santo quanto à sua deidade, seus atributos, obras e operações. E a paracletologia, que é uma ramificação da pneumatologia, que daí é a que nós falamos no início. Agora eu conheço de contigo andar, a essência, a manifestação, o agir, viver com o Espírito Santo, né? O Paráclitos, o Consolador, o advogado prometido pelo Filho, por Jesus, que ele, quando sobe, ele fala: eu vos deixarei um outro Consolador. Outro. Eu estou indo, mas vai ficar outro no meu lugar para vos consolar, para estar com vocês sempre. Primeira matéria, primeira aula, tratou o seguinte: a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo falou assim em Efésios 4:30. Nós vamos fazer um rápido, irmãos, não vamos pegar detalhadamente cada lição, porque vocês já aprenderam, é só para a gente fazer um resumo gradativo e progressivo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática disse: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Ele apresentou a pessoa do Espírito Santo. Tanto é que o texto áureo, ele diz assim: não entristeçais. Ele mostrou que o Espírito Santo tem sentimento, que está com você, que ele é a terceira pessoa da Trindade, no posicionamento de cada um no seu aspecto e na sua função definida, os 3 formando Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que ele é real, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa, ele tem toda uma estrutura. Foi tratado na primeira lição, apresentando a proposta. Nós somos pentecostais, nós vivemos uma vida com o Espírito Santo. Uma coisa que é interessante, nós vamos tratar na segunda lição, já trato da complementação. Mas o que importa é saber que quando você ora, quando às vezes você não tem força, ele intercede com gemidos inexprimíveis, que você pode conversar com ele, que ele está com você, a presença dele, ele se move em você, como diz a canção, e você sente a presença do Espírito Santo. Ele é real. Algumas igrejas, algumas linhas teológicas querem apresentar simplesmente como uma força, uma energia. Não, ele é real, ele é pessoal. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela é real, ela existe. Jesus vai, ele fica e ele está conosco hoje, juntamente conosco, intercedendo, consolando, orientando, direcionando, recebendo a presença dele. Na lição de número 2, tem algo maravilhoso, que daí é o primeiro contato que você tem com o Espírito Santo, que ele te convence que você é um pecador, que os seus atos, a sua obra não vai ter eficácia nenhuma no plano da salvação, mas que você precisa do sangue de Cristo na sua vida, para que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro,
aceitando Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção é de extrema eficácia, que aí dá nossa unidade de igreja pentecostal com as igrejas históricas tradicionais. Recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo. E a presença do Espírito Santo, ela é real, nós vivenciamos essa presença, ele estar conosco, nos conscientizando que sem Cristo nós não somos nada, que nós só podemos alcançar a salvação através de Cristo. O texto áureo dessa lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, diz assim, em Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor na consolação do Espírito Santo. A formação da igreja, aqueles que se salvavam, aqueles que iam sendo agregados no corpo da igreja, tinham a presença no temor e na consolação do Espírito Santo. E é verdade prática o que nos disse. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Quando você entra para essa maravilhosa graça, você já recebe o Espírito Santo, você recebe Cristo, você recebe a Deus, você é adotado como filho, tem o seu nome escrito no livro da vida, e aí começa todo um processo de vida cristã. E o Espírito Santo, ele é de suma importância no primeiro contato, porque ele te auxilia, ele clareia, ele traz à tua mente a importância de você entender o que é Cristo. Quantos e quantos que muitas das vezes leem a Bíblia, querem conhecer as verdades cristãs e não conseguem entender, e nós, iluminados pelo Espírito Santo, conseguimos absorver informações e conhecimentos, fagulhas, inspirações do Espírito Santo através das Escrituras, e ele nos convence do pecado e nos direciona nessa maravilhosa graça, no andar. Tem uma lição focada só nisso, no caminhar diário, até o fim dessa jornada, que converge na lição de hoje. Quando tudo termina numa volta de Jesus, ou se eu partir para a eternidade, eu partir com Cristo. Importa que o Espírito Santo vai estar comigo todos os dias, sempre. O grande companheiro, o grande consolador. Né? Essa foi a segunda lição, de forma progressiva. Nessa terceira lição, surge daí um divisor de águas, que foi uma matéria que nos trouxe nos trouxe algumas questões, e a gente ouvindo, questionando, indagando, nós aprendemos também. Mas a grande questão dessa terceira lição foi a grande divergência que surge daí do movimento pentecostal, que antes da Rua Azusa, haviam manifestações do Espírito Santo. Não podemos falar que o movimento pentecostal surgiu ali na Rua Azusa. Antes haviam manifestações, mas eram de forma mais esporádica. Algumas famílias, algumas igrejas eram de uma forma mais... Na Rua Azusa começa um grande avivamento ali na Rua Azusa, do movimento pentecostal, que daí ele começa a caminhar de forma progressiva e não para mais, chegando até os dias de hoje. Depois surgindo as igrejas neopentecostais, mas que é uma outra ramificação para um outro estudo. Mas o batismo com o Espírito Santo, esse daí entra aqui. Saímos da igreja tradicional histórica e entramos daí para uma igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus, como exemplo, né, que é onde nós estamos. Essa lição, ela foi o grande plus. Por quê? Porque quando você aceita o Senhor Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida, você é perdoado dos seus pecados nesse primeiro contato, então, da onde surge a necessidade? Ficar em Jerusalém. Fiquem aqui, buscando a presença do Espírito Santo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Surge, então, o poder pentecostal através do Espírito Santo, que é revelado ali em Atos dos Apóstolos, aquela experiência, e que daí existem algumas linhas teológicas que querem segurar que essa experiência aconteceu somente lá, e não acontece mais, foi só para os dias dos apóstolos, não é verdade? O movimento pentecostal, ele é real, concreto, ele é vivo hoje, ele acontece, né? A questão do Pentecostes foi questionada, nós questionamos numa determinada aula, por que da festa, de Deus ter escolhido essa festa de Pentecostes para mandar o Espírito Santo. Existe toda uma analogia, uma experiência de você entender e compreender depois da festa da Páscoa, o porquê da festa de Pentecostes, mas o importante é que o Espírito Santo chega, o Espírito Santo vem até nós, de forma manifestada ali em Atos dos Apóstolos, da forma que ele aparece ali em Atos 2. Mas o batismo com o Espírito Santo, a grande expressão é que vocês sejam revestidos. Quando você aceita Jesus, quando o Espírito Santo
te ilumina, dizendo que você é pecador e carece do reconhecimento do sangue de Cristo na sua vida para ter o perdão dos seus pecados, você é vestido com a roupa da salvação. Você é vestido com vestes espirituais. Você é vestido com roupas salpicadas pelo sangue do Cordeiro. A salvação está garantida. Mas quando Jesus promete o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ou outra coisa também que é fato, com a evidência de línguas estranhas, que depois nós vamos ver umas coisas também interessantes, aí surge uma divisão de igrejas tradicionais, históricas, e igrejas pentecostais. Será que uma é exagerada? Será que uma é de menos? Será que uma está perdida no caminho? Será que a outra está meio fazendo o trabalho desperdiçado? Será que uma é de mais? Surgiu algumas questões. E uma coisa que eu fiquei assim, pesquisando, trocando ideia com os professores, com os demais professores da nossa escola, qual que é a verdadeira diferença? Porque nós temos que entender que igrejas tradicionais ou igrejas pentecostais, uma coisa é certa, somos irmãos e vamos morar no céu. Isso é fato. Que às vezes acontece algumas brigas e divergências que são coisas bestas, que as pessoas perdem tempo discutindo. Certa feita, um irmão da Batista me questionou acerca do Pentecostes, né? Porque eu falasse o que eu pensava. Eu falei, meu amigo, você acha que eu, um assembleano pentecostal, vou questionar como batista tradicional a questão de algumas características do Espírito Santo? Não vou perder tempo. Eu não tenho interesse que você mude, você talvez não tenha interesse que eu mude. O importante é nós servirmos a Deus e trilharmos juntos. Mas surgem algumas questões. E o que foi interessante, nós chegamos a uma conclusão, e interessante, irmãos, que a grande resposta veio de um pastor presbiteriano dando uma aula sobre o Espírito Santo, e ele foi muito claro na aula que ele ministrou, e para mim foi muito importante, porque ele mesmo reconheceu algo. E uma coisa que nós, nessa matéria aqui ainda, e depois ela vai convergir na lição, vai caminhar para a lição número 4, sobre a atualidade dos dons espirituais, é acerca de nós temos uma mesa posta com dádivas, com dons espirituais, para que nós possamos vivenciar essa vida com o Espírito Santo, viver ou não nessa plenitude. E uma coisa que esse pastor presbiteriano nos ensinou naquela aula é que existe uma diferença das igrejas tradicionais e das igrejas pentecostais. Ele disse assim, que enquanto uma igreja tradicional, a palavra é dele, enquanto uma igreja tradicional, para a formação de um obreiro, ela demora um pouco mais, é feito um seminário, depois é feito uma experiência, e depois ele é separado para o obreiro. E nós estamos falando agora do verdadeiro Pentecostes, onde uma pessoa que se converte numa igreja pentecostal, ela já começa uma trilha, um caminhar com Deus, e ela já se engaja no trabalhar com Deus, e possivelmente em pouco tempo ela já pode, se ela for uma pessoa direcionada por Deus, estudante da Bíblia e tal, ela pode até ser um obreiro já. O que ele convergiu, o que ele sugeriu, ele colocou, que para mim foi de suma importância, dentro dessa questão do batismo com o Espírito Santo, que é uma evidência real para as nossas vidas, é que, enquanto uma igreja tradicional, num período de tempo, uma igreja tradicional, ela consegue abrir, ela abre mais uma igreja dentro desse formato, ele falou isso, uma igreja pentecostal abre 50. Quando ele disse isso, eu falei, entendi. As duas não estão erradas. As duas não estão divergindo de conceitos. Só que uma caminha de uma forma e outra caminha de outra. Quando Jesus disse, vocês vão ser revestidos, ele está dizendo que você vai ter algo a mais. E dentro dessa proposta do Espírito Santo, desses dons espirituais, e dentro desse formato pentecostal que acontece ali em Atos Apóstolos, você percebe que a igreja ela começa a caminhar de forma diferenciada, que ela consegue suportar situações com mais impacto, mas de forma que ela cresça. Então, o grande crescimento das igrejas pentecostais, isso é fato, é real, é estatístico, é que esse agir do Espírito Santo, do movimento pentecostal, ele dá uma propulsão a mais. Nós citamos até um exemplo em classe, acerca do nosso pastor precisar visitar as congregações locais, num determinado espaço de tempo. Citamos um exemplo durante um dia. Quantas igrejas ele conseguiria alcançar naquele dia, na cidade? E como seria essa estratégia? E nós entendemos que se ele fosse ter que ir todas as igrejas aqui da cidade,
no espaço do dia, e a proposta que é ele indo de a pé e depois indo de carro, de a pé era possível, é possível visitar todas as igrejas, mas vai levar o dia inteiro para conseguir visitar todas as igrejas e vai ser muito cansativo, não vai render o dia. Enquanto que se ele for de carro, é possível que na metade do dia, até a hora do almoço, ele consiga ter visitado todas as igrejas, levado algum material para os dirigentes das igrejas, conversado com os dirigentes, é muito mais proveitoso, ele ganhou uma outra metade do dia. Aí o grande segredo do movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo. Uma grande questão que nós aprendemos, essa aula foi ministrada pelo pastor Agenor, de sermos batizados com o Espírito Santo e sermos batizados no Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo te batiza em Cristo, insere no corpo de Cristo, você tem o Espírito Santo, tem o seu nome escrito no livro da vida, você está preparado para a salvação. Você já recebe o grande plus da redenção. Mas quando você recebe o batismo no Espírito Santo, aí é Jesus que te insere no Espírito Santo. E você é mergulhado. Olha um copo com água aqui. Você é mergulhado, você está com o Espírito Santo envolto. Você está com uma máquina, um carro nas suas mãos que você vai poder fazer a obra de Deus muito maior, muito melhor. Não criticando quem não aceita os dons ou essa manifestação do Espírito Santo. Eles também fazem a obra. Só que o próprio pastor presbiteriano, ele disse assim, que é de forma mais lenta e menos... não foi um conceito meu. Pastor Augusto Nicodemos que deu essa aula. Se você procurar no YouTube lá, Augusto Nicodemos diz isso. A igreja tradicional histórica, ela vai andar um pouco mais lenta. E a igreja pentecostal ela vai caminhar um pouco melhor. Mas não que nós somos melhores. Ninguém é melhor que ninguém. Somente vai mudar o formato da obra do Senhor pelo batismo com o Espírito Santo. Que daí a igreja pentecostal reconhece que com a evidência de línguas estranhas, já manifesta, que daí nós entendemos que não é a língua estranha de dons, mas é a língua estranha com manifestação do batismo com o Espírito Santo. Algo que nós aprendemos também, depois nós vamos para os dons espirituais, que foi importante, a questão que as igrejas tradicionais, elas acreditam nas línguas estranhas, mas elas acreditam na forma da xenolalia, que é aquela experiência que aconteceu em Atos Apóstolos, de uma pessoa entender o que estava sendo falado na língua dele, e a pessoa que estava falando não falava aquela língua. A xenolalia é uma experiência dentro dos dons espirituais. Só que nós aprendemos na glossolalia, que é a questão de línguas que nós não conhecemos, que podem ser línguas espirituais, línguas humanas mesmo, mas são línguas que vêm oriundas do Espírito Santo. Então, isso foi muito bom para nós. Então, a importância do batismo com o Espírito Santo. Se alguém é de uma igreja tradicional e não aceita dessa proporção do movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, ele vai ser salvo da mesma forma, só vai andar um pouquinho mais devagar. Enquanto que quando você aceita esse poder do batismo com o Espírito Santo, que você é inserido no Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo. Interessante que a questão do texto bíblico de Joel e de Atos dos Apóstolos, que quando você recebe o Espírito Santo, que é de vir, que a manifestação sobrenatural, você é mergulhado nele. Há uma explosão, uma plenitude do poder sobrenatural, que vem a expressão revestido. Quem tem o Espírito Santo, que acredita em Jesus, é vestido pela graça e está salvo. E aí o batismo com o Espírito Santo vem a essência do revestido. Nós vamos mudar, já ficamos muito tempo nessa lição, mas foi uma das lições muito boas que nós tivemos, foi muito importante, foi demais, foi muito impactante. Seguindo com essa lição, agora não consegui mudar aqui, aí foi, lição de número 4. Você recebe o batismo com o Espírito Santo, aí você caminha por uma vida com ferramentas espirituais, com dádivas espirituais. Dádivas espirituais, somente tem dons. Foi uma grande questão que foi levantada, que para se ter dons espirituais é necessário ser batizado com o Espírito Santo. Se o revestimento de poder é a questão da manifestação do Espírito Santo, então, basicamente, sim. Só que daí você entende uma outra coisa. Por isso que é importante que eu falei do revestimento de poder. O Espírito Santo veio depois. Antes do Espírito Santo, os discípulos foram chamados por Cristo e eles assoprou o Espírito Santo. E eles saíram e ministravam milagres, expulsavam demônios, oravam por enfermidades
E os milagres aconteciam através dos discípulos antes do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, sem o batismo é possível haver a manifestação dos dons? Sim, só que de forma limitada, esporádica. É mais limitado. Com o batismo com o Espírito Santo, os dons são mais plenos, são mais de forma mais abundante dentro da igreja. Até porque existem os dons que você recebe de Deus como ministeriais, como residenciais, são seus, que nós vamos aprender no próximo trimestre, que é a chamada que Deus tem para você, e os dons espirituais, que são os dons congregacionais, que não é seu o dom. O dom é para você ser usado para abençoar a igreja. Quem recebe, quem é abençoado, quem recebe a dádiva é a igreja através da sua vida. O que acontece de errôneo dentro das propostas dos dons espirituais, que às vezes a gente vê algumas condições meio complicadas, que algumas pessoas têm dons especiais e elas querem serem donas desses dons. Ele tem o dom da cura, é ele que faz, é ele que vai condicionar, ou o que acontece muitas vezes a questão do profeta, que profetiza, daí Deus quer nos usar como instrumento nas suas mãos, mas daí a gente quer usar a Deus, daí dá uma bagunça, e aí nós vamos entrar na grande proposta do falso pentecostalismo. Aí entra o problema. Nós estamos falando do verdadeiro pentecostalismo, da atualidade dos dons espirituais. O texto áureo dessa lição diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ser pentecostal significa crer na atualidade da manifestação dos dons do Espírito Santo, e isso envolve batismo no Espírito Santo e dons espirituais. A grande questão da proposta dessa lição foi esclarecer que existe uma linha teológica que entende que termina, que cessa no tempo dos apóstolos. Não, os dons espirituais continuaram em Atos dos Apóstolos, continuaram depois e continuam na vida da igreja. Ela é real. Os dons acontecem até hoje. Isso é regra. Aí nós aprendemos sobre a questão dos dons espirituais, de visão, os dons de revelação, os dons de poder, dons de inspiração que você deve ter aprendido nessa lição. E uma coisa que foi muito importante para mim, essa lição quem deu fui eu, ministrei, e naquela semana que eu estava preparando a lição, tive uma experiência com Deus dentro da proposta dos dons espirituais que eu queria compartilhar com os irmãos. Num determinado dia eu estava estudando e preparando a matéria sobre o dom de cura, que depois acho que vai ser melhor trabalhar no próximo trimestre, e eu estava ali conversando com Deus e meditando e o que eu estava lendo e orando a Deus. E naquele dia eu estava cometido uma enfermidade, já fazia um mês que eu estava fazendo tratamento e a enfermidade não passava. Eu já estava meio que planejando para retornar ao médico, porque o medicamento que o médico tinha receitado não estava sendo eficaz com relação àquela enfermidade que eu estava tratando. E naquele dia eu senti algo tão maravilhoso da presença de Deus que foi essa minha conversa com Deus. Eu estou preparando uma matéria sobre dons espirituais, sobre o dom da cura, e eu estou enfermo. E eu senti uma presença tão grande da conversa que eu tive com Deus ali, do Espírito Santo, e eu orei, repreendendo aquela enfermidade naquele momento. Irmãos, eu fiz algo que eu não recomendo que você faça, mas era uma quarta-feira. E já fazia um mês que eu estava fazendo tratamento e a enfermidade não acabava, não terminava. Naquele momento, eu parei de tomar os remédios na quarta-feira. Na quinta não tomei o remédio. E na sexta, irmãos, quando eu fui observar, eu não estava mais sentindo a enfermidade, não estava mais com a enfermidade. Eu fui curado pelo poder do Espírito Santo quando eu acreditei ali. Não estou dizendo que pessoas, depois nós vamos entrar na questão da cura, mas é uma experiência que eu estou compartilhando com os irmãos. Eu estava preparando a matéria dos dons espirituais e Deus me presenteou com uma cura naquela semana. Então, é real, é maravilhoso isso. Então, só compartilhando com os irmãos essa experiência que nós tivemos. Indo para a lição número 5, olha que coisa linda que é a lição. Você entende quem é o Espírito Santo, ele age em você no plano da redenção, você recebe o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são postos para vocês, mas daí nós entramos na lição número 5, uma lição de suma importância. Fruto do Espírito, eu crucificado. O texto áureo diz assim, em Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Não adianta eu ser
querer ser cheio, exteriorizar na igreja que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, línguas estranhas, poder e tanta coisa, se não flui de mim fruto. Esse tema foi de suma importância, porque não adianta eu dizer que tenho o Espírito Santo, que sou usado em dons espirituais, se o meu testemunho não gritar. Eu costumo ensinar que o nosso testemunho é de suma importância e fala muito mais alto que as nossas obras. Existe uma dinâmica que a gente sempre faz, que é a questão do mimite. Eu falo, eu conto até 3 e você vai pôr as suas mãos na sua bochecha. Acompanhe comigo. Eu vou contar até 3 e você vai pôr a mão na bochecha. Vamos lá? 1, 2, 3. Irmãos, pouquíssimas pessoas colocaram as mãos na bochecha igual eu pedi. Muitos fizeram igual eu, colocou a mão no queixo. Isso foi uma dinâmica que o pastor Nielsen fez conosco ali numa escola bíblica. Ele nos disse assim, o teu testemunho fala muito mais alto do que a tua pregação. Fruto do Espírito é algo que tem que fluir. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem postura, tanto é que a verdade prática, ela fala assim, é a forma vibrante da ética cristã. Ela vai trabalhar na sua conduta, no seu testemunho, em quem você é, vai exteriorizar. Mas se eu tenho dons, não importa muito quem eu sou, será? A Bíblia nos ensina assim, que um determinado grupo de pessoas se apresenta para Cristo e diz assim, curamos no teu nome, expulsamos o demônio no teu nome, maravilhas aconteceram pelo teu nome. E Jesus olha para esse grupo de pessoas e fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Ou seja, eram pessoas que tinham dons espirituais, e é interessante que que Paulo coloca para a igreja, é que uma igreja que estava cheia dos dons, mas que estava meio complicada na sua conduta. Então não adianta ter os dons se você pratica a iniquidade, se você não tem fruto do Espírito. Perde a salvação e é complicado até a proposta dos dons. Acaba envergonhando o evangelho. Essa lição foi de suma importância para nós, porque além do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida voltada para o Espírito Santo através do fruto do Espírito. Foi lindo, foi maravilhoso essa lição. Olha que, batismo, dons espirituais, fruto. Dentro da proposta do fruto, vem a lição número 6, que é a santificação comprometida com a ética do Espírito. O texto áureo diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não haver santificação na nossa vida, não veremos a Deus. Hebreus 12, 14. É a verdade prática, traz o quê? Santificação é a especialidade do Espírito Santo, ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Santificação é algo que é entrelaçado nas nossas vidas através de uma vida que eu opto por servir a Cristo e uma conduta que eu opto dentro da proposta do fruto do Espírito, porque eu tenho que entender o seguinte, a santificação acontece em 3 processos. Quando eu aceito Jesus, quando eu tenho meu nome escrito no livro da vida, o meu passado foi esquecido, foi riscado, a cédula foi riscada da nota promissória. Não devo mais nada, sou 0 quilômetro. Que bom se eu partisse para a glória naquele instante. Só que eu continuo uma vida aqui. Então, a santificação ela é imediata, deixando para trás toda a minha vida pregressa. Mas, a partir daquele momento, eu tenho que viver uma vida com Cristo. Uma vida de santificação. Uma vida voltada pelos princípios da palavra. Uma vida voltada pelo fruto do Espírito. Uma vida voltada para Deus. Uma vida de oração. Uma vida piedosa. Uma vida caminhando com Deus. Para que eu possa manter esse princípio da santificação de afastado do mundo, para que aí no final eu possa alcançar o gozo eterno na salvação, aí recebendo a santificação plena, que é a glorificação no corpo glorificado, onde daí eu não tenho mais o corpo corruptível. Então você aceita Jesus, você já é santificado, mas daí você tem que manter, porque a santificação é algo que vem de Deus, e Ele projeta em você, mas depois você tem que manter essa chama acesa, manter o combustível para que a santificação seja algo contínuo. A santificação é o quê? É o eu crucificado. É a minha vida
separada para voltado com um compromisso ético com o Espírito Santo. E aí, então, eu recebo a glorificação final, a santificação final, na glorificação, recebendo o corpo glorificado e incorruptível e incontaminável. Terminando essa sequência, nós fomos para a lição número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. João 4:24, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Cultuar a Deus é algo real que acontece nas nossas vidas desde a hora que você se levanta. Quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus. A questão de nós irmos para a igreja cultuar a Deus é mais um complemento, onde nós nos reunimos com o grande corpo de Cristo, com a grande família, e juntos ali num só propósito, no mesmo objetivo, nós temos a ideia de cultuarmos a Deus. Eu cheguei ali para cultuar a Deus. O que nós temos que entender dentro do verdadeiro pentecostalismo é que o nosso objetivo, Deus nos fez para o adorar, para servi-lo em espírito e em verdade. Não é chegar na igreja com... A igreja não é caminho, não é uma forma social de distração. O que às vezes me entristece hoje, que um dia escutando uma pessoa falando, ela dizendo assim, na segunda-feira eu tenho um compromisso meu, esportivo, na terça eu vou no culto, na quarta eu saio com os amigos, na quinta-feira eu vou na pizzaria, na sexta eu vou na igreja de novo. Mas ele colocando essa lógica como se fosse uma vida, a igreja fosse mais um departamento social da vida dele, não. Mas não somente a igreja, o cultuar a Deus, o servir a Deus, desde a hora que eu levanto até a hora que eu me deito. Eu não sou crente somente da igreja, eu sou crente fora da igreja. Outra coisa também que nós aprendemos nessa lição é que o que importa é a essência, até que foi feita uma ilustração do pastor Luciano Subirá. Ele disse assim, que às vezes a pessoa é convidada para louvar a Deus, e ela não é profissional, ela não canta tão bem, mas ela está louvando a Deus do seu espírito, da sua alma, um grande intuito de adorar a Deus. E alguém questiona, falando, por que essa pessoa está cantando desse jeito? Ela não sabe cantar. E aí o pastor diz assim, mas ela está cantando para quem? Para você? Igreja não é casa de espetáculo. Igreja não é show. Igreja é o lugar onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Você oferece para Ele. Você entrega para Ele. A tua adoração, o teu louvor. Na igreja nós alcançamos momento de oração, momento de adoração, momento de exortação. Você fala com Ele através da oração, você o adora através do louvor, e depois Ele fala com você através da palavra. E é importante cultuar a Deus com liberdade e reverência, é que nós temos liberdade no espírito, mas uma liberdade dentro de uma verdade pentecostal. Não fazendo da forma que a gente entenda que da forma que a gente compreenda que seja, ou da forma que eu quero que seja, mas votados num compromisso de estarmos adorando verdadeiramente Deus. Adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Nem tanto no lugar, mas da forma como se adora. Buscarmos a Deus em espírito e em verdade. É importante isso, porque através da conexão, da comunhão com o Espírito Santo, é que nós conseguimos fazer um verdadeiro culto de adoração a Deus. Se você vai na igreja, e nessa aula nós questionamos o grande problema que assola as igrejas hoje, questão disso aqui, né? Celularzinho, Deus não conversa com você através do celular. Se você puder desligar, desliga ele. Entre focado numa conduta de buscar a presença de Deus. Na lição número 8, nós entendemos que há uma necessidade de estarmos comprometidos com a palavra. Amados, eu sempre digo, regra de prática e fé. Filtro, manual, bússola, tudo aqui. Por que eu tenho que ter um comprometimento com a palavra de Deus? Para que eu não venha cometer erros por achismos, ou por experiências minhas, ou por convicções minhas.
Uma coisa que às vezes dentro do movimento pentecostal que me assusta, pessoas que querem ser tão cheias do Espírito Santo que acabam tendo experiências suas, mas que a experiência que ele tem, daqui. É o que Paulo disse, vinha um anjo do céu, pregando o evangelho, pregando uma palavra, que não esteja aqui, Paulo diz, que ele seja maldito. Eu não quero ouvir. Ah, mas Deus me revelou, eu tive um sonho, ele se apresentou para mim. Só que o que ele disse para mim não está na Bíblia. Eu tenho um compromisso. Eu nunca vou conseguir ser um verdadeiro cristão pentecostal se eu não tiver um embasamento na palavra de Deus. Culto de ensino, escola bíblica dominical, devocional, leitura, meditação, reflexão da palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu não tenho leitura, não tem problema. Tem boa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Desce no seu coração a convicção, a tua fé é alimentada e você expressa uma vida piedosa debaixo da graça, na plenitude do Espírito, pela palavra. Porque hoje nós vemos algumas aberrações. Aquela velha questão, tem na Bíblia? Ah, o irmão lá cheio do Espírito Santo fez um negócio lá. Tem na Bíblia? Não tem, ele acho que ele fez, então começa por aí. A importância de nós estarmos focados, termos um culto racional pela palavra, comprometidos com a palavra de Deus. Diz assim o texto áureo, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Viva pela palavra, zele pela palavra, busque a palavra, que você vai ter a orientação do Espírito Santo em qualquer passo da sua vida. Lição de número 9, Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto no batismo do Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Embriagar-se no vinho que é contenda, buscar simplesmente o vinho que é contenda, é buscar simplesmente uma visão humana e limitada. Mas o que mais nos interessa é vivermos cheios, plenos, buscando o que essa lição trouxe, uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida no jejum, na busca, na leitura da palavra, ter uma vida em comunhão com Deus. Amados, nosso tempo hoje, existe tanta reclamação, tempo corrido, não tenho tempo, o tempo está se esgotando, não tenho tempo para nada, o tempo continua sendo tempo. Um dia, a semana tem 7 dias, um dia tem 24 horas, tem tempo de dormir, tem tempo de trabalhar, o dia continua sendo dia. Sabe o que mudou? As nossas prioridades. Eu acho absurdo hoje, volto a falar, se você pegar um controladorzinho lá do bendito celular, fica horas e horas no Facebook, fica horas e horas no WhatsApp, fica horas e horas e não tem tempo para a leitura da palavra de Deus, um devocional, meia hora, 1 hora que seja, rápida, no dia, amanheceu, oração. Aí você não consegue viver o fervor espiritual. Daí você fica buscando avivamento, vamos pedir um avivamento, clamar. O avivamento, meu amado, entenda uma coisa, ele é resultado de uma vida cheia do Espírito. Avivamento, você não faz uma campanha de avivamento. Avivamento, ele é a consequência de uma vida cheia do Espírito, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida exercendo o que você tem aprendido da palavra de Deus, uma vida piedosa, jejum, consagração, uma vida com Deus. Aí você está cheio, você se alimenta todos os dias. E veja bem, o maná era a porção do dia. Tinha um dia que você pegava um pouco mais para ficar no outro dia. Mas pegasse demais, acabava perdendo. É o limite diário que você pega da porção de Deus. Se encha disso. Se encha da palavra. Se encha de uma vida de comunhão com Deus. Vivendo o fervor espiritual. Vivendo uma vida plena com o Espírito Santo. Vamos para a lição de número 10, Senhor Jesus, cura hoje. Essa lição, irmão, foi muito tremenda, porque nós até questionamos uma lição voltada para os dons espirituais, mas um só dom. Mas foi muito importante isso. Ela foi confortadora, essa lição. Por quê? O texto áureo diz assim, ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Por que essa lição foi muito confortadora?
Porque nós tivemos que questionar algo. Vivemos um mundo de pandemia. E todos os dias eu estou recebendo notícias de pessoas que estão enfermas, que estão partindo, mas também eu recebo notícias de pessoas que estão sendo curadas, milagres acontecendo. Mas eu tenho que entender uma coisa. Tem um hino que diz assim, que Deus é Deus. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Se a porta ficar fechada, ele continua sendo Deus. Deus é Deus. E uma coisa que eu tenho que entender assim, o Senhor Jesus cura. Eu tenho uma experiência de curas assim muito maravilhosa na minha vida. A conversão da minha família foi uma enfermidade que eu tinha quando 4 anos e não sarava, e a minha mãe buscando socorro, o médico não conseguia resolver, e ela encontrou refúgio na igreja, e quando o pastor falando da cura, ministrando a cura lá, eu estava sendo curado em casa, ela é impactada por aquele milagre, ela, minha mãe e meu pai vão para a igreja, aceitam Jesus. Então, a cura nesse sentido. Quando o Senhor Jesus andava, ele era comovido por íntima compaixão, ele operava milagres, ele curava, ele sentia necessidade. Eu sempre acreditei, sempre acreditarei no poder do Senhor Jesus em curar, em libertar, tanto uma dor de cabeça como um câncer, tanto Covid, o que for. Eu creio, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Contei para vocês a experiência que o Senhor Jesus me curou naquela semana, eu acredito nisso. Só que também eu acredito na soberania de Deus, que se ele falasse, não vou te curar, porque Paulo reclamando com Deus, não estou falando que é enfermidade, mas uma questão de Paulo falando para Deus, eu tenho espinho na carne, o diabo vem me atormentar, e questionando Deus acerca do espinho na carne, Jesus fala para ele assim, a minha graça te basta. Eu não vou te curar, ou não vou te libertar disso. Timóteo também reclamando com ele de uma certa enfermidade, ele recomenda um remédio para Timóteo. Tem médico, tem remédio, mas tem poder de Deus, tem cura. Dentro de toda essa amplitude, com equilíbrio, com sabedoria, com direção do Espírito Santo. Ore, confie. Se ele quiser, ele liberte, mas se ele não libertar também não há problema. Eu continuo glorificando a Deus. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu confio, nele eu espero, a minha fé está nele. Mas Deus tem poder para curar. Eu acredito. Ponto. Se as pessoas são meio céticas com relação a isso, eu acredito no poder do milagre, da cura, dos dons espirituais. Que coisa linda. A grande conclusão. Recebemos um poder sobrenatural. Lembra o texto que nós lemos no início? Vocês vão receber um poder sobrenatural, um revestimento de poder, para que vocês possam ir aqui na sua cidade, passar as barreiras, ir até os confins da terra. Amados, o homem é a excelência da criação. Deus faz Adão, Deus faz Eva, deixa ali no Éden, eles erram, saem, mas a glorificação da supremacia da criação, lindo, a linda criação de Deus. Deus faz o homem para o adorar. Isso é a excelência da criação, mas ele nos incumbe de algo. Fiquem, recebam, sejam revestidos, saiam, preguem. Foi falado uma expressão lá, é igual você tem um banquete para você se alimentar, vai ficar depois sentadinho ali quieto. Não, para depois de dormir, não. Compromissados com a evangelização. Todo o poder, todos os dons, toda essa essência do movimento pentecostal é para um só objetivo. Vai pregar a palavra. Ide, pregai o evangelho. Fale de Cristo através da sua vida, através do seu testemunho. Fale de Cristo. Propague, multiplique-se. A igreja cresce. Esse é um dos objetivos do movimento pentecostal. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não tem um propósito de multiplicação do seu rebanho, uma igreja que não propaga a palavra de Deus no evangelho da paz, ela não tem manifestação sobrenatural do Espírito Santo, porque o movimento pentecostal é para que você caminhe, nem que seja perseguido, mas caminhe, propague, opere maravilhas, para que o reino seja implantado. Compromissados com a evangelização, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos
mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. O emprego do poder pentecostal. Lembra que nós falamos no início? Igreja pentecostal, uma igreja que cresce, uma igreja que caminha, que se movimenta, com dons espirituais, com o poder do Espírito Santo, para a propagação do evangelho. Lição de número 12, que foi semana passada, um tanto óbvio. Eu só vou passar uma estatística para você, e você vai entender a importância dessa lição. A Secretaria de Evangelismo de Joinville, da Assembleia de Deus de Joinville, eles têm um curso muito bom lá, e existe uma estatística lá que assusta a gente, de percentual. Uma grande campanha evangelística feita na igreja, várias pessoas aceitam Jesus. Aceitou Jesus, vamos colocar em números. 100 pessoas aceitaram a Jesus, que coisa linda, foi muito bom o trabalho evangelístico, 100 pessoas aceitaram Jesus. Agora vai cada um para a sua casa cuidar da sua vida. Temos cultos terça, quinta, domingo. Sabe quantas pessoas ficam na igreja? Olha a estatística, meu querido. 5%. 5% dessas pessoas ficam na igreja. Uma semana depois, esses 10 100 que aceitaram Jesus. Na semana seguinte, só 40 voltam. 20 se decidem pelo batismo. E dos que batizaram, 10 permanecem. E até o fim, com as lutas, dificuldades e problemas, 5 pessoas ficaram. Porém, faça uma campanha evangelística. Ganhe 100 almas para Jesus. Anote o nome dessas pessoas que se converteram. Visite-as. Faça uma proposta de discipulado, a urgência do discipulado. Olha que coisa linda. Portanto, ide. Não existe ide somente de evangelização. Não existe ide somente de propagação. Ide, Mateus 28, 19. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fizemos um acróstico. I de igreja é igual a discipulado e evangelização. Não existe igreja sem evangelização, sem discipulado e sem aquela inserção. Se você faz um discipulado dinâmico na sua igreja, as pessoas que se convertem são acompanhadas, são adotadas. Eu, irmão, sou fruto de um discipulado. Quando eu vim para a igreja, quando eu estava desviado, a juventude da igreja me adotou. De forma, eu não conhecia aqueles jovens, nunca tinha visto na minha vida, mas parece que eram amigos de longa data. Aquilo foi muito impactante para mim, porque os meus amigos da bagunça estavam fora da igreja. Certamente eu seria traído para voltar aos meus amigos, mas aquela juventude em Itapeva me acolheu. Às vezes as pessoas aceitam Jesus, ela se torna invisível na igreja, porque você faz parte do seu grupo. Eu queria deixa um pouquinho, converse com ela, preocupe-se um pouco com ela, ore por ela, vá conhecê-la. Prepara uma estrutura de discipulado. Tratamos esse assunto semana passada, é de suma importância, porque uma igreja que executa o discipulado de forma sistemática e projetada, 95% permanece na igreja. Olha que lindo. 95%. 5 sai. É um número baixo. Porque a importância, o pastor Billy Graham diz assim, que a importância do discipulado... A conversão, a pessoa aceitou, ouviu a palavra, o Espírito Santo tocou nela, ela aceitou Jesus, levantou a mãozinha dela assim, ela tem um impacto de 5% na vida da pessoa. 95% vai depender de como ela foi recebida na igreja, o que ela aprendeu, ela foi discipulada, ela teve uma integração na igreja. 95% depende de você que está me ouvindo, para que a pessoa se salve. Ah, mas eu não posso carregar ninguém, né? Entendo, a salvação é independente, mas se um cai, o outro levanta. Certo? O Jesus mandou de 2 em 2, porque se um cai, Eclesiastes fala, se um cai, outro levanta. Certo? É melhor. E certamente o diabo vai atacar aquela vida para tentar tirar ele dos seios da igreja. Você estando ali ensinando toda a matéria do discipulado, Bíblia, Deus, Trindade, os nossos cerimoniais, ela vai entender. Se ela escutar uma coisa torta, ela vai já estar assadia, saudável, para caminhar com Deus. Importante, por isso esse tema foi muito forte. Urgência é de extrema importância. A evangelização reúne todo o projeto, o porquê do Pentecostes. Discipulado pega a conversão, pega a evangelização e dá forma. Caminhamos com o discipulado. E hoje, voltados os olhos para a bendita esperança. Nosso tempo já está indo, prometo que já estarei terminando daqui a pouco.
O que nós entendemos? Nós já lemos a leitura, já fizemos aquela parte de inicial lá. Bendita esperança. Voltados os nossos olhos para a bendita esperança. A expressão Macários, de feliz, de especial, vem do grego, bendito, é algo que vem da parte de Deus, que nos alegra o coração. Olha que expressão bonita, alegra o coração. E esperança também, já vem a expressão, essa tradução foi bem interessante. Aquele que vê como possível a satisfação daquilo que deseja. Esperança, embasado na minha fé, eu acreditar em algo que me fortifica, que às vezes meus olhos não veem, os meus ouvidos não ouvem, mas que já desceu ao meu coração, eu acredito naquilo. Romanos 8, 24 e 58 diz assim, porque em esperança somos salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê como esperar, 24 e 28, errei o número ali, a necessidade de eu entender e compreender, porque se eu não vejo, se eu não acredito, como vou esperar por aquilo? Daí, dentro dessa proposta, essa lição de número 13, que é a que terminou o movimento pentecostal, você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem dons espirituais, revestimento de poder, fruto do Espírito, avivado, cheio do Espírito, cultuando a Deus em Espírito e em verdade, evangelizando, fazendo obra evangelizadora através do Espírito Santo, discipulando, sentindo a presença do Espírito Santo, maravilhas, olha que coisa linda na terra, porque o final que nos conduzirá até o dia perfeito é sabermos que, e nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, irmãos, eu falo assim que esse texto de Tessalonicenses 4:13, eu gosto muito dele. Confortai-vos uns aos outros com esta palavra. Qual palavra? Vamos ler? A expressão arpazo de arrebatamento, ela diz a captura, o rapto, o sequestro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 18, é o primeiro momento que se trata desse assunto. Diz assim, esse texto eu gosto muito. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Os que partiram com Cristo, fique tranquilo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que morreram em Cristo já vão ser bonificados primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha que coisa linda, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens de súbito, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, Paulo diz assim aos Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com as palavras. Amados, o que eu estou vivendo hoje, a questão da pandemia, eu confesso aos irmãos que o que conforta o meu coração. Por que eu digo isso? Quando minha família foi acometida de Covid no mês de setembro do ano passado. E conversando com o irmão no telefone, eu disse a ele assim, eu e a minha família, nós estamos entrando num túnel, nessa jornada da vida. E eu confesso que eu não sei como é que eu vou sair do lado de lá. Não sei. Se a família é completa, se parcial, se restabelecidos, se com sequelas, ou se para a eternidade. Mas uma coisa que eu falava para os meus filhos, uma coisa nós temos que ser convictos, é que se eu partir agora, ou daqui uns dias, ou se for arrebatado, a minha esperança está em Deus, em Jesus Cristo, de morar na eternidade com Ele. Isso conforta a minha vida. E nós vivemos um momento agora de tanta tristeza, porque eu, como disse no início, todos os dias eu estou recebendo notícia de amigos que estão partindo, pastores, amigos que partiram. Não existe regra. Você fica sabendo que a pessoa está enferma, você intercede, ora por ela, você recebe a notícia, ela foi curada, glória a Deus. Tem pessoas que morrem. E eu não consigo achar uma resposta, porque está dentro da soberania de Deus, que eu falei a questão da lição de cura. Ele pode curar.
Algumas pessoas chegavam para Jesus e falavam, eu sei que se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Em alguns casos, Jesus falou assim, eu quero. Mas também pode falar, não quero. Mas se você parte daqui da eternidade primeiro, você não perde. Porque com Jesus, não se perde. Ou é ressuscitado, ou é arrebatado. Se eu ficar vivo aqui, que o senhor voltar a buscar a sua igreja, estiver nesse mesmo momento, arrebatado. E se eu partir antes, ressuscitado. Olha que coisa linda. O que importa é que nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Nos encontraremos com ele. E fala uma coisa a mais, irmãos, dentro dessa proposta da volta de Jesus. Está às portas, mas não é tribulação, viu? Princípio de dores. Algumas pessoas estão falando, Jesus está voltando, já começou as lutas. Isso que nós estamos vivendo hoje, escute o que eu vou falar. O que nós estamos vivendo hoje da pandemia é test drive do que virá. É só uma degustaçãozinha do que vai acontecer. E o que vai acontecer é bem pior. Então, você está achando difícil agora? Depois vai ser pior. Então, isso aqui é só para você ver. Sabe por quê? Tem um texto aqui que eu quero ler com os irmãos. Olha que lindo. Olha que interessante. Breve o Senhor virá. Mateus 24, 35, 39. Nós já estamos quase terminando. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, não hão de passar. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que eles achavam que era um absurdo, nunca vai ter dilúvio. Olha o que acontecia. E Noé pregava. Comiam, bebiam, casavam, estavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes do dilúvio, eles estavam muito bem. E não é o fato de casarem, ou comer e beberem, que trouxe a ira. É viver uma vida desregrada. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Vida desregrada, de pecado. Agora está todo mundo afoito com a pandemia. Deixa eu fazer uma reflexão, até que uma coisa que é interessante, irmãos. Existe uma realidade da pandemia, sim, muitas pessoas se voltaram para Cristo, aperfeiçoaram a sua fé, focaram em Deus, se estavam desviados, voltaram. Que bom, acordaram. Mas tem muita pessoa também, meu querido, que se distanciou. Essa história de ficar somente em casa, a gente faz esses trabalhos online que suprem de certa forma. Mas tem pessoas que saíram no online e não voltaram mais. Já estão se acostumando com essa rotina. Perigo. Antes do dilúvio, eles viviam as suas vidas, estavam casando, estavam marcando casamento, estavam felizes. Tanto que já o F entrou na arca e nem perceberam. Só perceberam a hora que a água começou a vir. O fim está próximo. Nós que temos a direção do Espírito Santo, estamos olhando para a figueira, e a hora que ela se preparar, que ela der os seus sinais, nós sabemos, o Senhor Jesus está próximo. A questão da pandemia para nós, fiquem apercebidos. O que parecia impossível pode acontecer. Peste acontece, guerra acontece. Ano passado, teve um jornal que me abalou, assim, me abalou não, que eu assisti, me chamou muito a atenção. 3 notícias nesse jornal. 3 notícias. Foi no mês de janeiro, se não me engano. A pandemia estava começando, mas não tinha noção da proporção que ela ia tomar. Naquele mesmo noticiário, a questão da praga dos gafanhotos, aquela coisa devastadora. No mesmo jornal, uma reportagem de uma filha que tinha matado os pais para ficar com o namorado, com o namorado. Pai contra filho, filho contra pai. Então você percebe que as coisas não estão longe, mas é test drive, que a tribulação será bem pior. E o império das trevas trazendo respostas, as pessoas achando essa guerra política. Então é só para você acordar um pouco e ver que o que
Está acontecendo. Sei que melhor daqui uns dias a vacina chegue e resolva todos os problemas. Mas pare e reflita um pouco. Ele está às portas. Por isso, nós temos que estar vigilantes. Vamos ler aqui em 2 Pedro 3:9. Vigilância com relação aos olhos voltados para a bendita esperança. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Jesus voltar? Conversa. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Nada mudou. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirado da água, do meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor e com 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Amados, eu vou dar uma pausa aqui, porque a minha bateria está acabando, eu volto já já para terminarmos essa matéria, tá bom?